Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Pra quem ainda não me segue, se inscreva pro canal. Pra quem já me segue, o vídeo hoje é bem básico. Eu tava dando risada porque eu falei, gente, eu vou ligar essa câmera porque eu entrei numa trip psicodélica profunda e aí você acha que eu vou falar de coisas assim, alienígena, como é que chega em outros planetas, como é que conversa com criaturas de outro mundo. Mas o que eu notei que a gente entra na trip psicodélica pra aprender umas coisas bem básicas, do tipo... o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Como escutar o nosso corpo. Como nos conectar com a nossa sabedoria interna. Como tratar o nosso corpo de forma melhor. Quem nunca saiu de uma trip psicodélica e pensou, nossa, preciso comer mais frutas. Nossa, preciso me exercitar mais. Ou seja, os psicodélicos estão tentando, eles estão tentando ali ajudar a gente. E o que eu vejo é que eu dou risada, gente, porque eu tô com 33 anos e tem coisas que levou 33 anos pra eu descobrir. Tô... na jornada do meu corpo, de trazer a minha consciência de volta pro meu corpo. Esse é um chamado. A ayahuasca me falou que é um chamado. Eu estou sendo chamada a retornar ao meu corpo. E aí eu parei pra perceber tudo que a gente enfrenta como ser humano, muita coisa vem do corpo, porque a gente não tá na jornada espiritual. O corpo está na jornada espiritual. Quando você fica bravo com alguém, não é seu ego que tá respondendo, é seu corpo. Seu corpo tem uma reação, a raiva vem. Por que você tem os gatilhos? Na onde que aparecem os gatilhos? No corpo. Então a gente tá roubando a jornada do corpo. A gente com a nossa consciência lá. E tem outra coisa que eu notei, que se a gente atinge esses patamares numa trip psicodélica de pessoas que atingiram a iluminação, o nosso corpo pensa que tá morrendo. Então a evolução da consciência, ela tem que sempre esperar, né? Porque o corpo tem um ritmo. A consciência tem outro ritmo completamente diferente. E o que tá acontecendo hoje na sociedade de hoje em dia é que a gente tá tendo acesso a muitas coisas, a nossa consciência tá, viajando pra outras galáxias, principalmente na trip psicodélica. Aí, a gente acha que vai trazer uns insights magníficos e os insights são bem básicos. Como tratar o outro melhor. Eu parei pra pensar, eu tive uma visão com o meu animal de poder, que é o jaguar e a cobra. Eu vi a cobra também, mas mais o jaguar. E o jaguar tinha uma mensagem pra me falar, que ele estava machucado. E aí eu parei pra pensar que a gente, como ser humano, a gente tá machucado. E aí você para e pensa num cachorro. Vamos sair um pouco da floresta, voltar aqui pra realidade. Pensa num cachorro. Você chega em casa, o cachorro pula em cima de você e te lambe, e abana o rabo e tá todo feliz, e sabe? E é aquele negócio quando você chega em casa. Agora, acontece uma situação, você tá andando com o cachorro ali, ele bate num negócio ali, se corta. Aí você vai pegar no cachorro. O que o cachorro vai fazer? O cachorro vai te dar uma bocada. Muitos animais... Aí eu falo animal, eu penso que eu tô fazendo uma metáfora pra nós seres humanos. Então, os animais, eles têm uma forma de... se ele está machucado, não importa se você é o dono, quem que seja, ele vai te bocar porque ele tá em dor. E aí eu vejo o que acontece com nós seres humanos por conta dos nossos traumas que a gente passou, de negligência, de abuso. A gente tá machucado. A gente tá nesse corpo que está machucado. E eu, depois de muito trauma que eu já passei, que não convém falar, que eu já falei em todos os meus outros vídeos, por conta de traumas, o nosso corpo tem dores. E aí o que a medicina de hoje em dia faz, né? A ciência. Taca remédio. Pra que tacar remédio? Pra anestesiar o corpo, pra que a consciência possa seguir indo em frente. Aí você me pergunta, é sustentável se uma pessoa tá com depressão? O que é a depressão em si? A depressão é um awakening, é um despertar. A pessoa viu que não é mais sustentável viver aquela vida, muitas vezes vivendo uma vida comendo mal, não se exercitando. Então assim, tá vendo que não é uma vida sustentável? Aí ela tem uma depressão. O que é a depressão? É um chamado. A depressão é um chamado pra ela passar a prestar mais atenção no corpo dela, pra processar os traumas. A depressão é o corpo shutting off, tipo, desligando total e falando, agora você tem que processar o que você passou ou a gente não consegue seguir em frente. E o corpo que dita as regras. Não tem como você achar que a sua consciência pode chegar longe sem o corpo. Então a gente tá fazendo essa viagem toda e tá arrastando o corpo com a gente. E é uma coisa muito difícil de falar porque eu tô me vendo nessa jornada onde eu deixei o meu corpo pra trás durante muito tempo. Utilizei muito o exercício físico como um escape do meu corpo, como assim, eu trago a consciência, como é que funciona, né? Traz a consciência pro corpo, aí quando a consciência senta no corpo, aí começa a dar dor. Eu tenho dor aqui no meu coração. Aí o que você faz? Você quer fazer alguma coisa, você foge. O vício é isso, é você, ao invés de você ficar no seu corpo, é você querer um escape daquilo, é querer você pular, assim, da sua pele. Eu me peguei durante toda a minha vida processando, achando que tava processando meus traumas e machucando meu corpo. Eu fazia squats, eu fazia deadlifts, eu machucava meu corpo assim, eu corria não sei
sei quantas milhas. Hoje eu vejo que tem um preço muito alto em ignorar o corpo. Então o corpo tem a forma de conversar, é uma mensagenzinha aqui, outra ali, é uma dorzinha no pé, de repente o sistema todo entra em pane, né? Porque tá tudo conectado, o nosso corpo inteiro tá conectado. Então pode ser uma coisa pequena que você passou e os traumas, eles ficam estocados no nosso corpo. Por isso que a jornada é do corpo. A jornada de cura é do corpo, não é da nossa consciência. A nossa consciência é pura, a gente consegue atingir aí, sabe, vários patamares. E o corpo, como é que tá o corpo? O corpo responde, principalmente nessa sociedade que ensina que a gente deve anestesiar o corpo. Ó, toma esse antidepressivo que vai passar esses sintomas. Mas a questão é, por que esses sintomas estão aparecendo? Por que eu tô com dor? Por que eu tô insatisfeita? Então, assim, as mensagens do corpo, elas carregam uma sabedoria muito profunda. E a sociedade ensinou a gente a calar a boca do corpo. Você tá cansada? Toma um café. O que o café faz? Ele empurra o seu corpo mais no limite ainda. E foi assim que eu machuquei meu corpo, tomando aqueles pre-workout, né, pré-treino. Cafeína, cafeína, cafeína. Eu malhava, não senti o corpo, porque a adrenalina era tão grande que eu me desconectava do meu corpo. Machuquei meu corpo. E imagine anos fazendo isso. E agora eu tô tendo muita resistência em voltar pra academia. Eu tenho um membership da academia, não tô indo porque teve um dia que eu saí de uma cerimônia de ayahuasca, eu olhei dentro da academia e todo mundo sério, com a cara fechada, assim, parecia que tava punindo, sabe? O corpo tem que ficar forte primeiro ou pra ser aceito. Nunca é, estou indo pra academia porque eu amo o meu corpo. É sempre aquele relacionamento de destruição, que eu conheço, que eu tenho isso dentro de mim, muitas pessoas têm em volta de mim também. Destruir o corpo, destruir minhas pernas, destruir. E aí a gente cria esse relacionamento com o nosso corpo. E o que me fez gravar esse vídeo foi que eu sempre falo pras pessoas em volta de mim, mas você tá fazendo academia, mas você tá comendo bem, mas você, principalmente meu pai, pra minha mãe, pai, mas você tá se exercitando? Falando pra minha irmã, também você tem que fazer yoga, alguma coisa. Ou seja, eu tô projetando o fato de que eu tô deixando o meu corpo pra trás. E assim, obviamente eu cuido do meu corpo, mas não tô fazendo tudo o que é possível. E quando eu cuido do meu corpo, nunca é tipo, vou fazer isso pelo meu corpo, porque eu amo o meu corpo. É sempre, porque eu tenho que fazer. É porque eu quero ter um corpo igual da não sei quem, sabe? Então, só para um momento e pensa em como é que é o seu relacionamento com o seu corpo. E o que eu vi nessa cerimônia foi que essa parte minha, desse jaguar interno, ele tá pronto pra dar o bote na primeira pessoa que tem em volta de mim, porque eu tô em sofrimento. Eu tô com dor no meu corpo. E mesmo que não fosse essa dor, assim, de que eu tô agora na perna, falar um pouquinho da minha jornada aqui. Eu fui abusada sexualmente. E não só o abuso sexual, mas minha infância inteira eu assistia minha mãe sendo abusada. Então foi assim, foi muita coisa que eu vi crescendo. E assim, todos nós passamos, a gente não compara trauma. E por conta desses traumas, meu corpo travou. E porque ele travou, aquilo vai começando a impactar o corpo inteiro. É o ombro, é o braço, é a perna. E o corpo, ele é sensível. Ele é o nosso veículo, que é a única coisa que a gente tem. E aí, por conta desse trauma, meu corpo começou, ele travou o meu quadril, a minha perna parou de rotacionar. E aí tá o meu amigo tentando liberar esses traumas do meu corpo. E eu tô fechando o olho, não é uma trip psicodélica, eu tô fechando o olho e ele tá trabalhando nos meus músculos e eu tô tendo visões. Eu tô tendo visões. Eu falo, meu Deus do céu, esse foi profundo. Então são coisas assim, e mesmo que não seja dos meus pais, mesmo que não seja o que eu passei nessa vida, é coisa assim do DNA mesmo, ancestral, que eu carrego como mulher, sabe? Que a gente como mulher, a gente é acostumada a esconder a nossa raiva, a ficar pequenininha, a mulher bota pano quente, imagina, precisa... Então assim, todo esse negócio que carrega, tem esse animal dentro de mim que tá irado, que é o jaguar. E esse animal tem um poder muito grande. E eu me vejo usando o poder desse animal na minha vida. Mas eu também vejo que esse animal quer ser livre, ele quer se libertar. E como é que ele se liberta? Através de eu cuidando do meu corpo e desenvolvendo um relacionamento mais amoroso com o meu corpo e me conectando com a sabedoria interna do meu corpo. Porque se você for ver hoje em dia, se você tem algum problema com o seu corpo, você vai no médico. E aí eu tava sentada, deitada aqui agora, fazendo aquele foam roll, fazendo aquela bolinha, sabe, pra nódulos. E aí eu senti pela primeira vez na minha vida que eu tô começando, vou chorar, que eu tô começando a me conectar com o meu corpo. E depois de 33 anos, sabe, vendo que eu negligenciei o meu corpo. Quantas vezes que eu fiz sexo sem querer fazer. E é muito difícil olhar essas coisas. É a minha escuridão, é a minha sombra. E conforme meu amigo ia falando, ele falou, por conta do abuso que você passou, a sua pelvis contraiu, a sua perna parou de rotacionar. E aí eu falei, mas por que minha perna, toda vez que eu relaxo, a minha perna fica assim, ao invés de os pés não são assim? Toda vez meu pé começa a fazer assim. Ele falou, o seu pé quer ir pra posição fetal. E eu falei, como assim, posição fetal? Meu pé, como eu ando, né? Ele falou, Laísa, quando você passa por muito trauma, a tendência do corpo é ficar em posição fetal.
e só escutar ele falando isso, sabe? E começar a entender o processo do meu corpo e ver o quão desconectada que eu tô do meu corpo. E eu gravei esse vídeo porque eu sei que quando eu me conectar mais com o meu corpo, através da minha presença, eu respeitando o meu corpo, eu ensino as pessoas em volta de mim a respeitar o corpo delas. Então não adianta eu falar pro meu pai, pra minha mãe, pra eles se exercitarem mais, pra eles comerem melhor, pra eles fazerem yoga, pra fazer nada. Isso tem que vir de dentro de mim. Todo esse abuso, sabe, de não só isso, mas de fulano falar, olha, você tá muito gorda, ciclano falar, ai, você tá magra, por que você não faz isso, não sei o que lá, o seu corpo você tá muito cheio aqui, você tá, sabe, uma posse sobre o meu corpo. E aí eu tava deitada aqui hoje, foi um começo de um relacionamento, de uma cultivação de um relacionamento mais amoroso, porque obviamente a gente tá no nosso corpo. E o que acontece é que por conta do trauma, meu corpo entra nessa eu descobri também nessa cerimônia que eu fiz, que meu corpo tá em fight or flight. Or freeze, né? Tem 3 opções de quando a gente passa por um trauma. A primeira é correr, a segunda é lutar e a terceira é ficar congelado. A minha postura sempre foi muito assim, porque eu tô tentando me proteger. Então, pra abrir isso, pegar meu poder de volta, sabe? Umas coisas assim tão básicas de ser humano, da gente se conectar com o nosso corpo, da gente ouvir o nosso corpo, da gente pegar nosso poder de volta. E aí ele falou que a tendência do corpo é fazer isso, é ficar em posição fetal. Isso me deu uma tristeza tão profunda e é tão difícil eu falar sobre isso, porque eu tenho que admitir que eu nunca dei a atenção que meu corpo precisou. E aí agora eu tenho que sentar todos os dias na minha prática da devoção, eu peço desculpas pro meu corpo pelas coisas que eu já fiz pelo meu corpo, porque a minha mentalidade antes era, eu sou a vítima, o cara me abusou, blá blá blá, mas agora não, eu tô no corpo de adulto, eu sou a responsável por esse adulto. E se alguém fez alguma coisa com esse corpo, foi porque eu deixei, obviamente que o estupro não, mas todas as outras vezes que eu fiz sexo porque eu achava que eu devia estar naquele relacionamento, muitas vezes eu tinha medo dele, então eu acabava fazendo sexo porque eu tinha medo de como ele ia reagir. Então eu estava abusando do meu corpo. E tudo que a gente faz pro corpo, até os procedimentos que tem hoje em dia, sabe? A minha amiga tava me falando, ela falou, eu coloquei o silicone grudou na parede, assim, sabe? No osso, aí teve que fazer raspagem, e muitas mulheres colocam silicone. Meu amigo tava falando ontem, ele falou, Laísa, os seus músculos aqui doem muito porque você tem peito também, né? E eu falei pra ele, é pesado. Então, assim, o corpo, ele é perfeito do jeito que ele é. Qualquer coisa que a gente coloque a mais, desproporciona o corpo e a estrutura dele. Então, muitas mulheres colocam muito silicone pra ficar bonita, que parte obviamente, eu super apoio você fazer o que te deixa feliz, mas muitas vezes saindo de um lugar de não amo meu corpo o suficiente, preciso ser mais aceito. Tem até um livro que chama Psycho Cybernetics, que é esse cirurgião plástico daqui de Los Angeles, ele começou a ter um monte de processo em cima dele, apesar dele fazer tudo que ele podia, rosto, silicone, tudo, e a pessoa falava, não, mas ainda não tá bom, eu não tô me sentindo bem. E aí ele foi obrigado a investigar mais profundamente, ver por que essas pessoas não estão se sentindo bem. E ele fez a pesquisa, todo um livro inteiro que ele escreveu, Psycho Cybernetics, eu vou deixar o nome aqui embaixo, que ele chegou à conclusão de que a sua autoestima não vai mudar absolutamente nada se você fizer algum procedimento no seu corpo. A sua autoestima continua a mesma. Mas tem a outra parte também de que nós, como mulheres, a gente aprendeu nessa sociedade pra sobreviver a vender nosso corpo, de certa forma. Então eu sei que se eu for mais bonita, eu vou conseguir mais coisas na minha vida. Então a gente acaba utilizando o corpo como uma ferramenta de trabalho. Não tô nem falando de prostituta. Pegar nosso corpo de volta da Matrix. É pegar nosso corpo de volta da sociedade. É mandar os outros tomar no cu quando eles falam que a gente tem que emagrecer ou engordar. E muitas pessoas que têm trauma, eu estudei muito sobre traumas sexuais, acho que assim, não lembro direito, 60% das pessoas que tiveram abuso sexual, elas estão acima do peso. Porque o peso, né, é uma forma dela se proteger, porque ela se sente desprotegida por conta do abuso. Então, muitas pessoas que sofreram abuso sexual são acima do peso porque elas aprenderam a se proteger. Então, assim, o corpo tá falando com a gente o tempo inteiro. E aí eu vi também, é uma sabedoria, assim, antiga, a sabedoria do corpo. E a gente não foi ensinado a prestar atenção no nosso corpo, a escutar o nosso corpo. A gente foi ensinado a continuar, independente de se o nosso corpo tá falando isso ou aquilo. A gente foi acostumado a anestesiar o nosso corpo. Ah, se você tem uma dor de cabeça, por que você tá tendo a dor de cabeça? Você toma um remédio. Mas por que você tá tendo? Por que você não para e pensa, por que será que eu tô tendo dor de cabeça nesse momento? Será que meu corpo tá tentando me falar alguma coisa? Então, assim, é um chamado. Esse vídeo é um chamado de volta pro seu corpo, até porque a sua criatividade da sua vida, ela vai sair da sua conexão com o seu corpo, da sua criança interna, né, de você ativar aquela criança que tem o direito de imaginar, sair daquela mente, porque do mesmo jeito que nosso corpo vai atrofiando conforme a gente vai crescendo, se a gente não cuidar, a nossa mente também vai atrofiando e vai ficando mais rígida e
criança com menos flexibilidade. Então trazer aquela... Tanto que eu pensei até criar o meu método todo, o Maverick Method, pensei em criar algo só relacionado à criança interna, porque eu me vejo muito, não agora que tá no inverno, mas principalmente no verão, fazer slackline, fazer paraquedismo e puxar o lado da criança interna de movimentar o corpo. Tanto que eu tava na casa do meu amigo, ele falou, Laísa, você tem a energia de uma criança de 5 anos, porque eu fico no chão, aí eu rolo, aí eu pego as bolinhas dele lá, e aí eu brinco com o cachorro. Então a gente, como ser humano, a gente acostumou, a gente finge que a gente é civilizado, a gente senta lá certinho, bonitinho, todo cheio de classe, sendo que a gente tem esse animal dentro da gente, a gente tem essa criança dentro da gente que quer agir. E como adulto, a gente não... Inclusive, as pessoas não vão te respeitar se você começar a mover, assim, no meio de uma conversa, você começa a mover, a pessoa fala, e o que você tá fazendo? Ah, eu tô, assim, alongando um pouco. A pessoa fica, nossa... toda estranha aquela pessoa. Então, essa mente rígida, trazer essa flexibilidade, trazer essa conexão com a sua intuição. A intuição, ela tá dentro do seu corpo. E se você começa a tomar anestesiante pra calar a boca, né? E é isso que a gente faz, foi isso que eu fiz com o meu corpo durante todos esses anos. Ah, você tá com dor? Segue em frente. Ou vai no médico, o médico dá um remédio, continua. E eu vi que a minha dor começou bem pequenininha, uma dor bem aqui atrás. E essa dor começou porque eu colocava sutiã, eu gostava de ter o peito grandão, mostrando assim, né? Não grande, mas tipo lá pra cima, assim. E aí eu vestia aquele sutiã que tem um arame, que é o demônio, aquilo ali, né? O que é aquele sutiã? E ele apertava demais a minha coluna e criou uma dor aqui. Começou assim. E aí a minha dor começou e eu ignorava, às vezes voltava. Às vezes eu tinha dor de novo. E aí depois foi se alastrando. Agora eu tô com um problema no ciático, né? Estou me curando. Mas é uma bênção que eu tô tendo esse momento na minha vida pra olhar pro meu corpo e ver isso como parte da minha jornada, sabe? Parte da minha jornada. O meu corpo, graças a Deus, tá falando comigo, porque podia ser uma coisa muito pior. Tanto que meu amigo falou, ele falou, Laísa, são anos de você abusando o seu corpo, negligenciando o seu corpo, e não vai ser de uma hora pra outra que você vai curar. Então eu comecei a jornada do yoga, comecei a tocar o meu corpo. Você lembra quando foi a última vez que você tocou? Às vezes a gente quer encontrar aquele parceiro que vai tocar o nosso corpo do jeito que a gente nunca sentiu. Mas você já tocou o seu corpo? Você já relou em partes do seu corpo? Assim, você já começou a se relacionar com o seu corpo? Já começou esse relacionamento? Porque o respeito que a gente se dá pro nosso corpo é o respeito que as pessoas em volta da gente vão dar pro nosso corpo. Então não tem como falar que... Fica bravo com as pessoas em volta de você quando elas te tratam mal, quando você mesmo tá se tratando mal dentro de você. Esse vídeo é um chamado do corpo. Eu esperava que eu tivesse insights loucos pra te contar aqui, da minha última experiência que eu tive, mas a realidade é que os insights ainda são muito primitivos, bem básicos, porque a gente, como humanidade, a gente ainda nem aprendeu a cuidar da gente pra gente conseguir cuidar do meio ambiente. É onde a gente tá, infelizmente. No começo dessa minha última experiência, eu senti que tinha esses seres cuidando do meu corpo. E eles estavam fazendo tipo uma cirurgia espiritual, sabe? Eles estavam tocando todos os lugares, assim. E aí eu achei, assim, ridículo o fato de eu não atender ao meu próprio corpo, de eu não cuidar do meu corpo. E eu ter que ir numa experiência dessa, e ao invés de eu aprender coisas mais profundas aqui pra trazer pra vocês, eu tô aprendendo umas coisas básicas. Mas, obviamente, a compaixão comigo é a minha jornada. Graças a Deus, meu corpo tá falando comigo. Mas, assim, a gente tem muita sabedoria dentro da gente. E a sociedade não quer que a gente descubra esse poder que a gente tem. Porque se a gente descobre esse poder, a gente não tem regra nenhuma que vai conseguir segurar quem a gente é, quem a gente realmente é. Então, é a minha parte também de ter esse lado rebelde, de ter esse lado raivoso dentro de mim. E eu até esses dias tava pensando, será que é a minha personalidade mesmo, que eu tenho essa energia toda de revolta, que eu gosto, essa é a personalidade, esse é o arquétipo, né, que eu tô jogando nesse momento, da rebelde, que gosta de ir contra o status quo. Aí eu vi, será que essa é uma característica mesmo profunda da minha alma? Ou será que tá vindo de um lugar de trauma, que eu tô tentando me proteger? E tem até, quando eu era pequena, tinha um tio meu que me bulinava muito, nossa, ele ficava em cima de mim. Aí sabe o que eu fiz? Uma vez eu empurrei ele, só que era uma guia inclinada, e aí acabou que ele quebrou o pé dele. Aí ficava todo mundo falando, mas Laísa, você não pode fazer uma coisa dessa. Eu falei, ele que rela em mim de novo, que eu vou fazer a mesma coisa. Então, assim, tem muita criança que não teve isso, que não teve esse meu lado de rau, sabe? De pegar a pessoa. Então, e teve outras vezes também que eu fui levada, obviamente nem sei o que se passou ali na minha infância, entendeu? Que eu nem lembro direito. A minha infância é um borrão, porque eu desassociei por grande parte da minha infância, porque eu passei por muitos traumas. Eu tenho até uma fotinha de quando eu era pequena, é tudo eu com o bico assim, ó. Vocês dá pra ver. Bico.
bico porque eu só chorava, pisciana só chorava, passava por coisa, via coisa, sentia coisa e chorava. Então, não é todo mundo que era igual eu, não era todo mundo que batia as pernas e empurrava os outros. Então a gente passou por muita coisa. Eu queria que esse vídeo trouxesse mais compaixão e fosse um wake-up call mesmo, pra você ver qual que é o relacionamento que você tem com o seu corpo. Porque se você não atende ao corpo, você não vai chegar em lugar nenhum. Inclusive, se você tem esse approach de arrastar o seu corpo pra tudo quanto é lugar, o seu corpo vai virar um obstáculo enorme na sua jornada espiritual. Porque a jornada é do corpo, não é da consciência. E essa ideia eu tirei de um guru que eu assisto, o Matt Kahn, eu vou deixar o vídeo dele aqui embaixo. O nome do vídeo é The End of Inner Conflict, o fim do conflito interno, porque ele fala que a gente tá roubando, pegando a jornada do nosso corpo. Quando, na verdade, o que o Matt Kahn fala é que a nossa consciência é um guia para o corpo. Aí ele falou que a paciência que a gente tem com o nosso corpo é zero. Ele falou que os nossos guias que acompanham a gente, eles não intervêm no nosso processo. Eles veem o que a gente tá fazendo, eles ficam de lá assistindo, só guiando a gente. E espiritualmente, eles não fazem nada, mas a gente tem a capacidade de impactar o que esse corpo faz. E o corpo, ele tem uma vontade própria, ele vai se rebelar, principalmente se você deixar ele pra trás. A nossa consciência é o professor, de certa forma, do nosso corpo. E como é que esse professor tá ensinando esse corpo? A gente tá tendo paciência, porque o processo do corpo é muito mais devagar do que o processo da nossa consciência. E a gente entra numa trip psicodélica, a gente atinge esses patamares super altos e o corpo entra em pânico, em modo de fight, flight or freeze, porque o corpo não sabe o que fazer. A consciência foi lá em cima, principalmente nessa era que a gente tá aprendendo de um tudo, a gente tem internet, tem acesso a tudo. E aí, como é que porque o que tá acontecendo? Tem um split, né? Tem uma desconexão enorme do que a gente tá aprendendo para o que a gente tá incorporando realmente na nossa vida. E eu tô agora nesse chamado do meu corpo para incorporar tudo que eu já aprendi até hoje no meu corpo. Incorporar, fazer parte de você. Então, tem até uma palavra aqui em inglês que a gente chama disembodied. É uma pessoa que tá perdida, tá despedaçada, disembodied. É você trazer tudo que você já aprendeu da sua consciência, trazer pro level do coração, trazer pro level do corpo, do estômago. O que o seu corpo tá te falando? E olha, eu vou te falar, uma vez que você começa a escutar a sua intuição, escutar o seu corpo, ser guiado por algo interno, não tem nada em volta de você. E eu tô assim agora, eu tô tão sharp que a pessoa começa a conversar comigo, eu já falo, dá licença que eu tenho aqui e ali. Se eu vejo que a pessoa não tá alinhada comigo. E você entra no flow da vida, quando você começa a escutar essa sabedoria interna. E parte de escutar pra essa sabedoria interna é conseguir se expressar, a gente tem que cuidar do corpo. Porque o corpo, igual o livro do Sadhguru, Inner Engineering, ele fala que o corpo é uma antena. E se o seu corpo tá assim, se o seu corpo tá assim, se o seu corpo tá atrofiando igual tava atrofiando, né, igual o meu, ele vai receber das mensagens tudo aleatória aí, que não é a mensagem que é pra você receber. Então, como é que é a sua postura? Como é que você recebe essa energia do chakra coronário que vem até você? Então, é uma jornada profunda. Eu vou deixar o vídeo por aqui, porque é bastante coisa, eu ainda tô integrando isso, mas eu tô tendo uns glimpses, assim, de que essa vida não é mais sustentável, de viver nessa sociedade rápida, beber café pra ficar mais rápido ainda. Eu não bebo café faz muito tempo. Beber álcool pra conseguir anestesiar o corpo e ser feliz por uns segundos, eu também não quero. Usar os psicodélicos pra ter uns insights bem básicos, assim, do tipo, cuide do seu corpo, se conecte com o seu corpo, pra achar o meu poder também. Um convite pra você também ver como é que você tá vivendo a sua vida. Eu falo pra muitas pessoas, não tenho tempo pra fazer uma meditação. Se você não tem 10 minutinhos na sua manhã, como é que tá essa vida? Como é sustentável? O que acontece é que quando você não escuta o corpo vai se manifestar, e geralmente é através de doenças. Deus queira que não seja através de acidente, porque tem muita gente que não escuta o corpo, assim, ignora tanto, que chega no momento onde a pessoa tem que estar paraplégica na cama, pra ela começar a ter paciência com o corpo, pra ela ser obrigada ali a sentar com o corpo. Mas muitas vezes, na maior parte do tempo, vem através de doenças, seja essas mentais ou físicas, vem através de doenças, seu corpo vem mandar mensagem ali pra você, quanto que você tá escutando. E o approach não é tipo, eu tenho que consertar isso logo pra eu seguir em frente. É você parar e ter aquela paciência. O Matt Kahn fala, se você não falaria assim com uma criança de 5 anos, por que você fala assim com você? Aonde é que tá a nossa compaixão nesse caminho da espiritualidade, se a gente não usa pra gente mesmo, né? Aonde é que tá esse amor que a gente experiencia no MDMA, se a gente não traz ele pro nosso corpo, pra gente, pra atender essa criança que todos nós temos dentro da gente. Tem gente que a criança interna dela tá tão ativa ali que parece uma criança andando. E se você for ver, quando a gente fica raiva, quem que fica... A raiva tá onde? A raiva tá no corpo. Muitas pessoas têm depressão, a depressão tá onde? Tá aqui na garganta, na amígdala. Então, assim, é o corpo falando com você. Qual é a mensagem
mensagem que o seu corpo tá te passando? Qual é uma dorzinha que você tem ali que você não tá escutando, que você tá ignorando? Em que situações da sua vida que você tá colocando o seu corpo numa posição onde ele não quer estar? Porque o corpo fala, se você tá conversando com uma pessoa que a pessoa você tá alinhada ali com a pessoa, seu corpo relaxa, ele automaticamente relaxa. Seu corpo relaxa quando você escuta ele. Quando você não escuta ele, ele vai entrar em modo assim, tipo, uou, entendeu? Escutar o nosso corpo. É a mensagem do dia. Depois me fala aqui se vocês já tiveram algum insight desse. Eu tive uma das minhas primeiras experiências com cogumelo. Me foi mostrado também esse meu lado primitivo, que é como se eu fosse uma criatura, que meu corpo fez uns barulhos assim que eu nunca tinha escutado antes. Minha cara tava colada no chão. Eu me senti é como se fosse um macaco mesmo, uma fera, sabe? Um lado bem primitivo. E eu dei risada do fato de que a gente tem talher, que a gente tem garfo e faca, que a gente tem as nossas roupinhas, que a gente se finge de civilizado. E se a gente olhar em volta da gente, como é que tá o mundo? Eu tava vendo uma pesquisa hoje, 8 bilhões de pessoas que existem nesse mundo, 1 bilhão, ou talvez até mais, porque essa pesquisa foi feita antes da pandemia, mas 1 bilhão de pessoas no mundo tem problema de depressão e ansiedade. Então você vê que existe uma desconexão enorme. E o que é essa desconexão com o nosso corpo? É a nossa desconexão com a natureza também, o quanto que a gente tá conectado com o nosso entorno, com as pessoas em volta da gente. E eu falo que é um chamado do corpo porque a nossa consciência, ela tá desassociando tanto desse corpo que a gente tá totalmente desligado, fica no celular ali o tempo inteiro, se acorda já vai direto no celular, não bebe nem um copo d'água, não tá escutando o corpo, tá ignorando o corpo, quer produzir e simplesmente não é sustentável. E eu vejo que as pessoas que têm sucesso, eu não vou nem falar de sucesso, que as pessoas que têm qualidade de vida que eu conheço, elas têm um ritmo, assim, bem devagar. As pessoas que atingiram a iluminação, elas não têm pressa nenhuma, elas não têm pressa em você aprender as coisas. E eu tô começando a observar o que é felicidade pra mim. E uma dos pontos da felicidade é ter essa qualidade de vida e fazer as coisas devagar, e fazer as coisas com presença. Então, cadê essa presença no seu dia a dia? Onde é que você para, que você respira fundo? Isso daqui não é uma coisa pra você se julgar, é pra você realmente ver o quão presente que você tá em cada momento da sua vida. O quanto que você tá incorporado dentro do seu corpo, o quanto que você tá participando aqui dessa realidade e do seu entorno, porque o celular, quando a gente fica o tempo inteiro ali, a gente se desconecta do nosso entorno. E isso não traz coisas boas. O Matt Kahn tem um vídeo dele que ele fala que tem 2 caminhos, né, de ascensão. Uma das ondas de ascensão é as pessoas que vão subir. Tem uma outra aí que vai, talvez, ter ascensão mais em outra vida, mas são as pessoas que são zumbis, que elas vão ficar ali perdidas na tela do celular. E quando eu falo perdidas na tela do celular, eu não tô julgando essas pessoas, porque essas pessoas são zumbis porque elas estão totalmente inconscientes, elas estão totalmente desconectadas do corpo delas. Estão ali no celular o tempo inteiro, que ela simplesmente entrou na realidade do celular. Ela se desconectou dessa realidade aqui. Como se nessa realidade não tivesse coisa o suficiente pra gente olhar em volta. Mas aí vem outra parte, que é uma coisa de outro vídeo, de eu falar da nossa desconexão com as pessoas em volta da gente. Da nossa insensibilidade das pessoas em volta da gente. E isso vem primeiro de uma insensibilidade com o nosso próprio corpo, com a nossa própria jornada e com a nossa própria presença na nossa vida, a nossa qualidade de presença. E é isso, foi um desabafo do vídeo de hoje, mas me conta aqui o que vocês acharam, quais são os próximos vídeos que eu deveria gravar. Essa semana aí tem uma conversa sobre trauma, também vou conversar com a Carol sobre mágica, sobre feminino. Mas é isso, um beijo pra vocês, até a próxima.